Eu quero que você escute com atenção, não só com os ouvidos, mas com aquela parte do coração que lembra como esse sentir deixada de lado quando você já deu uma vida inteira aos outros. Porque o que eu vou contar agora não é só uma história sobre uma casa. É uma história sobre dignidade. Sobre silêncio. E sobre como, às vezes, a justiça não grita, ela espera. 10 minutos. Foi só isso que levou para uma mulher que sempre se manteve alta e orgulhosa ficar pálida, a voz falhando, a confiança se esvaindo dos olhos. 10 minutos depois que ela olhou para mim e disse, sem nenhuma vergonha, esta casa é minha. Se você já se sentiu invisível na própria casa, então fique comigo. Você vai entender cada palavra. Antes de continuar, deixa eu dizer uma coisa com carinho. Se histórias como essa tocam você, histórias de família, de respeito, de força quieta, então eu espero que você fique comigo mais vezes. Que seus dias sejam tranquilos, e que as histórias que você ouvir lembrem que a sua vida ainda importa. Se quiser, você pode se inscrever, pra gente fazer companhia um ao outro com histórias que parecem reais, porque elas são. Meu nome é Margarete Vogel. Eu tenho 66 anos. Eu nasci numa cidadezinha pequena na Alemanha, onde as casas eram construídas com paciência, e as promessas eram para durar. Eu vivi o suficiente para saber que o tempo muda as pessoas, mas também as revela. A casa que você vai ouvir falar pertenceu a mim e ao meu marido por mais de 40 anos. Cada canto dela guarda uma memória. A janela da cozinha onde eu vi meu filho dar os primeiros passos. A escada de madeira que meu marido consertou com as próprias mãos depois do trabalho. O quarto silencioso onde eu aprendi o que é dormir ao lado de alguém em quem você confia completamente. Depois que meu marido faleceu, a casa ficou mais quieta, mas ainda era minha. Não só nos papéis, mas na vida mesmo. Meu filho se casou com Nadine Brown há 5 anos. Nadine era moderna, confiante, sempre com pressa. No começo, eu me disse que as palavras afiadas dela eram só o jeito da geração mais jovem. Eu sorria quando ela me corrigia. Eu ficava em silêncio quando ela suspirava impaciente com meus passos lentos. Eu acreditei que a bondade, com o tempo, ia amolecer ela. Eu estava enganada. Começou com coisas pequenas. Ela reorganizou minha cozinha sem pedir. Trocou as cortinas que eu mesma tinha costurado. Falava comigo como se eu fosse uma visita que tinha ficado tempo demais. Mesmo assim, eu não dizia nada. Porque quando você chega a uma certa idade, aprende que o silêncio às vezes é mais fácil que o conflito. E porque ela era a esposa do meu filho, eu me convencia que a paz valia mais que o orgulho. Então veio a manhã em que tudo mudou. Era um dia frio, cinzento. Eu lembro porque minhas mãos doíam mais que o normal, e a chaleira demorava para ferver. Nadine estava na sala, braços cruzados, os saltos batendo forte no chão de madeira, como se a casa inteira a irritasse. Ela nem me cumprimentou. Em vez disso, olhou ao redor e disse, esse lugar parece velho. Eu sorri educada e respondi, ele tem história. Ela riu. Não com calor. Não com carinho. E então disse as palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Esta casa é minha agora. Você devia começar a se acostumar com isso. Eu pensei que tinha ouvido errado. Perguntei, calmamente, o que você quer dizer com isso, Nadine? Ela me encarou de frente então, os olhos frios, a voz alta o suficiente para doer. Quero dizer exatamente o que eu disse. Você está velha, Margarete. Devia saber a hora de sair de cena. Mulheres velhas deviam ficar quietas. Mulheres velhas. Senti algo apertar no peito, mas não levantei a voz. Não discuti. Não chorei. Eu só olhei para ela. Ela confundiu meu silêncio com fraqueza. Pessoas como ela costumam fazer isso. Ela continuou, listando os planos que já tinha feito, reformas, possibilidades de venda, como ela e meu filho iam cuidar das coisas dali em diante. Eu notei como ela dizia, eles, nunca, nós, nunca me incluindo. Ela falava como se eu já tivesse partido. Quando terminou,
esperou uma reação. Um pedido de desculpas. Um protesto. Um desabafo. Eu não dei nada disso. Em vez disso, andei devagar até a mesinha do corredor e peguei meu casaco. Minhas mãos estavam firmes, embora meu coração não estivesse. Preciso fazer uma ligação, eu disse baixinho. Ela deu um sorrisinho irônico. Vai em frente. Não vai mudar nada. Ela estava errada. Quando saí, o ar frio encheu meus pulmões e pela primeira vez naquele dia, eu me permiti respirar fundo. Tirei o celular e liguei para Daniel Hoffman. Daniel não era da família. Ele era algo muito mais confiável, era preciso. Calmo. Um homem que acreditava em documentos, em verdade e em timing. Ele tinha nos ajudado, a mim e ao meu marido, anos atrás, com assuntos que esperávamos nunca precisar. Ele atendeu no segundo toque. Daniel, eu disse, a voz baixa. Preciso que você venha à casa. Hoje. Houve uma pausa. Depois ele disse, está tudo bem, Margarete? Não, eu respondi. Mas vai ficar. Quando voltei para dentro, Nadine estava sentada confortavelmente na poltrona do meu marido, rolando o celular como se já fosse dona não só da casa, mas do futuro. Ela olhou para mim e sorriu fino. Melhor agora? Eu assenti. Sim. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Ficamos esperando em silêncio. O relógio na parede tic-tacava alto, cada segundo se alongando mais que o anterior. Nadine parecia inquieta, batendo o pé, olhando para a porta. 10 minutos depois, a campainha tocou. Eu me levantei devagar e abri a porta para Daniel Hoffman. Ele entrou, tirou o casaco e me cumprimentou com carinho. Depois se virou para Nadine. A senhora deve ser a senhora Brown, ele disse educadamente. A confiança dela voltou na hora. Sim. E o senhor é? Meu nome é Daniel Hoffman, ele respondeu. Estou aqui por causa da casa. Ela sorriu, certa agora. Certa de que tinha ganhado. O que aconteceu em seguida mudaria tudo. E enquanto eu ficava ali, olhando o rosto dela, percebi algo importante, às vezes, a vingança mais poderosa é simplesmente contar a verdade na hora certa. Mas Nadine ainda não sabia disso. Às vezes, o momento mais assustador não é quando alguém grita com você, mas quando, de repente, essa pessoa fica em silêncio. Porque o silêncio significa que algo está prestes a mudar. E enquanto Daniel Hoffman estava na minha sala de estar naquela manhã, eu sentia isso, o ar havia mudado. Se você está me ouvindo agora, fique comigo, porque a partir deste momento, nada mais aconteceu como Nadine Brown esperava. Daniel não tinha pressa. Ele nunca tinha. Colocou sua pasta de couro com delicadeza sobre a mesa, como se estivesse visitando um velho amigo, e não entrando no meio de uma tempestade familiar. Nadine o observava de perto, ainda com toda a confiança intacta, os lábios curvados num pequeno sorriso superior. Então, disse ela, de forma leve, o senhor veio por causa da casa. Ótimo. Estávamos justamente falando sobre o futuro. Daniel assentiu. Sim. O futuro costuma chegar mais cedo do que as pessoas imaginam. Eu me sentei devagar na poltrona perto da janela. A mesma poltrona onde meu marido costumava ler o jornal todas as manhãs. Minhas mãos repousavam no colo, bem cruzadas. Por dentro, meu coração batia mais rápido do que eu queria admitir. Daniel abriu a pasta e tirou uma pasta fina. Ele não olhou para Nadine ao falar em seguida. Olhou para mim. Margarete, disse ele, com gentileza, a senhora confirma que a senhora Brown lhe disse que esta casa agora pertence a ela? Nadine riu antes que eu pudesse responder. Claro que pertence. Meu marido é filho dela. É só lógico. Eu encontrei os olhos de Daniel e assenti uma vez. Sim. Foi o que ela disse. Daniel fechou a pasta novamente, devagar. Esse pequeno gesto chamou a atenção de Nadine. O sorriso dela murchou um pouquinho. Senhora Brown,
disse Daniel, calmamente, posso perguntar, com base em que a senhora acredita que esta propriedade pertence à senhora? Ela cruzou os braços, claramente irritada. Herança. Família. Bom senso. Margarete é idosa. Essas coisas acontecem. Idosa. Mais uma vez aquela palavra. Eu não me abalei. A voz de Daniel permaneceu firme. O bom senso pode enganar quando não é apoiado por documentos. Ele abriu a pasta mais uma vez e espalhou vários papéis sobre a mesa. Nadine se inclinou para a frente, a curiosidade substituindo a arrogância pela primeira vez. Estes documentos, continuou Daniel, foram assinados há 8 anos. Na presença de testemunhas. E autenticados em cartório. Nadine franziu a testa. Há 8 anos? Isso foi antes. Antes de a senhora se casar com a família, completou Daniel por ela. Ela acenou com a mão, descartando. Isso não importa. As coisas mudam. Sim, ele concordou. Mudam. Mas a propriedade legal não muda sem consentimento. Pela primeira vez, Nadine olhou diretamente para mim. Havia irritação nos olhos dela agora. O que é isso, Margarete? Por que a senhora está fazendo isso? Eu falei baixinho, minha voz firme. Eu não estou fazendo nada, Nadine. Estou apenas ouvindo. Daniel deslizou um papel mais perto dela. Esta casa pertence exclusivamente a Margarete Vogel. Não em conjunto. Não condicionalmente. Exclusivamente. Nadine encarou o papel, depois deu uma risada seca. Isso é impossível. Meu marido me disse. Daniel ergueu a mão. Seu marido não tem nenhum direito legal sobre esta propriedade. Nem a senhora. O quarto ficou em silêncio. Até o tic-tac do relógio parecia mais alto agora. Isso não pode estar certo, disse Nadine, mas a voz dela havia perdido a força. Ela tem 66 anos. Com certeza há arranjos. Ah, respondeu Daniel. Muito claros. Ele virou outra página. Em caso de falecimento de Margarete, a casa será doada a um truste histórico local. Não passada para a família. O rosto de Nadine perdeu toda a cor. Eu a observei com atenção. Esse era o momento em que muitas pessoas esperam raiva, gritos, acusações. Mas Nadine não fez nada disso. Ela apenas encarou, como se as palavras tivessem sido ditas numa língua que ela não entendia. A senhora doaria a casa, sussurrou ela. Em vez de dar para o próprio filho? Eu finalmente falei, não alto, não com dureza. Meu filho sempre terá meu amor. Mas uma casa não é amor. E amor não é devido àqueles que esquecem o respeito. A boca dela se abriu, depois se fechou. Ela olhou para Daniel, desesperada agora. Isso pode ser contestado. Deve haver um jeito. Daniel balançou a cabeça devagar. Tudo foi preparado com cuidado. Seu marido foi informado há anos. Ele escolheu não discutir. Foi aí que a compostura de Nadine finalmente rachou. Então ele sabia, disse ela, a voz tremendo. Ele sabia, e não me contou. Eu não senti alegria naquela revelação. Apenas uma tristeza profunda, silenciosa. Nadine se virou para mim, os olhos de repente marejados. A senhora planejou isso. Eu balancei a cabeça. Não. Eu planejei paz. Você trouxe guerra para dentro da minha casa. Ela se levantou de repente, andando de um lado para o outro, os saltos já sem confiança, os passos irregulares. Isso não é justo, murmurou. Eu pensei que isso era segurança. Um futuro. Daniel fechou a pasta. Segurança construída sobre humilhação raramente dura. Ela parou de andar e me olhou novamente. Dessa vez, havia medo nos olhos dela. Medo de verdade. O que a senhora quer? Perguntou ela. Uma desculpa? Dinheiro?
Eu respirei fundo. Quero que minha casa volte a se sentir como minha casa. E quero que o silêncio signifique respeito, não medo. Daniel pigarreou. Há mais um assunto que devemos tratar. Nadine se enrijeceu. O que agora? Daniel falou com tranquilidade. Margarete decidiu reclamar os direitos de residência plena e imediata. O que significa que qualquer plano de reforma, venda ou mudança deve parar. A senhora não pode simplesmente nos expulsar, disse Nadine, com rispidez. Posso, respondi eu. E não vou. Não hoje. Ela me encarou, confusa. Então por que trazer ele aqui? Eu a olhei por um longo momento antes de responder. Porque às vezes as pessoas precisam entender onde elas estão. Daniel se levantou e pegou a pasta. Meu trabalho aqui está concluído por enquanto. Enquanto ele caminhava para a porta, Nadine o seguiu com os olhos, como se esperasse que ele voltasse e dissesse que era tudo um engano. Ele não voltou. Quando a porta se fechou atrás dele, a casa pareceu mais pesada. Mais cheia. Como se as próprias paredes estivessem escutando. Nadine afundou de volta na cadeira que havia reivindicado com tanta confiança antes. Os ombros dela caíram. A voz mal era audível quando ela falou novamente. Eu não sabia, disse ela. Eu realmente não sabia. Eu acreditei nela. E ainda assim, acreditar não apaga o dano. Eu me levantei devagar e caminhei até a janela. Lá fora, a rua parecia a mesma de sempre. Calma. Indiferente. Eu fiquei em silêncio por anos, disse eu, sem me virar. Não porque eu era fraca. Mas porque eu esperava que você aprendesse. Ela não respondeu. E naquele momento quieto, eu percebi mais uma coisa. A verdade havia sido dita. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Porque o que acontece depois que o poder muda costuma ser mais revelador do que a própria mudança. E Nadine estava prestes a me mostrar exatamente quem ela era, agora que não tinha mais o controle. Nadine permaneceu sentada, as mãos firmemente entrelaçadas, olhando para o chão como se ele pudesse lhe oferecer uma resposta. O silêncio entre nós já não era cortante. Era pesado, reflexivo, cheio de coisas que foram ditas tarde demais. Eu me virei da janela e olhei para ela. Pela primeira vez desde que entrará na minha vida, ela me parecia jovem. Não poderosa. Não segura. Apenas jovem, e de repente insegura. Você me humilhou, disse ela baixinho, sem erguer os olhos. Na frente de um estranho. Respirei devagar. Não, Nadine. Você se humilhou no momento em que esqueceu onde estava pisando. Ela ergueu o olhar então, os olhos brilhando com lágrimas que se recusava a deixar cair. Eu tive medo, admitiu. Medo de ficar sem nada. Eu também tive, respondi. Mas o medo não nos dá permissão para sermos cruéis. Ela não disse nada. O relógio continuou seu tic-tac constante, como fizera em momentos de alegria e de luto, em nascimentos e funerais. As casas lembram das coisas, mesmo quando as pessoas fingem que não. Depois de um tempo, Nadine se levantou. Seus movimentos agora eram cuidadosos, como se temesse que o chão pudesse ceder sob seus pés. Vou falar com meu marido, disse. Vamos fazer os arranjos. Assenti com a cabeça. Seria sábio. Ela hesitou perto da porta, a mão apoiada na maçaneta. Eu não achava que você tivesse isso em você, disse baixinho. Encontrei seu olhar. As pessoas frequentemente confundem silêncio com vazio. Esquecem que ele pode estar cheio de decisões. Ela saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, eu não me senti vitoriosa. Me senti cansada. Mas era o tipo de cansaço que vem depois de carregar um peso por muito tempo e finalmente deixá-lo no chão. Naquela noite, caminhei pela casa devagar. Toquei a parede perto da escada onde meu filho uma vez desenhara com giz de cera. Endireitei o porta-retrato que Nadine havia inclinado sem cuidado.
Preparei chá e me sentei sozinha à mesa da cozinha, escutando os sons familiares da minha casa se acomodando na noite. Nos dias que se seguiram, meu filho veio me visitar. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, os ombros pesados com um arrependimento não dito. Ela não me contou que falou com você daquele jeito, disse ele. Eu sei, respondi. Ele pediu desculpas. Não apenas uma vez, mas muitas. E eu o perdoei, não porque foi fácil, mas porque o amor não sobrevive sem perdão. Nadine não voltou com frequência depois disso. Quando voltava, sua voz era mais suave. Respeitosa. A casa já não pertencia à imaginação dela, e ao perder essa ilusão, ela ganhou cautela. Quanto a mim, eu permaneci. Na minha casa. Nas minhas memórias. Na minha força silenciosa. Aprendi algo importante com tudo isso. A vingança nem sempre tem cara de raiva. Às vezes, ela tem cara de preparação. De paciência. De saber a verdade e esperar o momento certo para deixá-la falar. Tenho 66 anos. Vivi o suficiente para saber que a vida não recompensa quem grita mais alto. Ela escuta quem resiste. Se você está ouvindo isso e já se sentiu colocado de lado por causa da idade, lembre-se disto: seus anos não são uma fraqueza. São prova de sobrevivência, de sabedoria, de histórias que ainda merecem ser contadas. E se esta história mexeu com algo em você, se lembrou você de um momento em que ficou em silêncio quando queria falar, saiba que você não está sozinho. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos, suas memórias, suas próprias vitórias silenciosas. Alguém pode precisar delas. Obrigada por ouvir minha história. E se quiser ouvir mais histórias como esta, histórias de família, dignidade e justiça que chega devagarinho, fique comigo. Inscreva-se, e que os dias que virão tratem você com o respeito que você conquistou.